pessoal, vou falar para vocês hoje sobre CoffeeScript. Na realidade, essa apresentação não é minha, ela é do Ryan McGurry. Vocês podem acessar o Twitter dele, o site dele aqui. Eu vou aproveitar os slides dele porque estão muito legais, muito bem feitos, para dar uma introdução para vocês sobre o que é o CoffeeScript, tá? E como que ele pode simplificar o desenvolvimento de, na realidade, JavaScript, certo? Então, ele diz, né, aqui mais ou menos alguns benefícios, né? Esse aqui foi o cara que criou o Jeremy Ashkenas, será que é assim que pronuncia o nome dele? Ele foi o cara que criou, então é 1 para 1 com JavaScript, tem uma sintaxe mais legal, tá? E ele na verdade vai ser um código que a gente escreve, uma linguagem diferente, mas que ele vai se transformar depois em JavaScript. Então a gente consegue fazer de JavaScript para CoffeeScript, de CoffeeScript para JavaScript de volta. Porém é uma linguagem mais agradável de se programar, a gente vai ver por quê. Então, imagina esse código aqui, por exemplo, né? Eu quero saber if type Elvis não for undefined e não for null, então eu dou um alert aqui, I knew it. Para eu fazer essa mesma coisa em CoffeeScript, eu só precisaria fazer isso aqui, alert I knew it if Elvis. Então, eu não preciso ficar fazendo essa checagem de undefined de null o tempo todo, que são uma coisa que incomoda bastante em JavaScript, né? Eu estou falando para quem já conhece JavaScript, então eu estou explicando o que isso faz exatamente. Sei que todos vocês aqui já estão familiarizados com esse tipo de coisa. Então a gente consegue fazer esse tipo de código que é muito parecido com o quê? Que linguagem escreve desse jeito? Ruby, né? Exatamente. Então, para quem gosta de Ruby, é uma mão na roda. Aqui eu tenho um exemplo em que eu tenho duas funções, a função cube e a função square, certo? Então, eu estou definindo aqui, associando uma função com essas variáveis. Então, ao cubo, né, x vezes x, aliás, ao quadrado, x vezes x, e ao cubo aqui, né, eu estou fazendo primeiro o quadrado, depois multiplicando por x outra vez. Se eu quisesse fazer a mesma coisa em CoffeeScript, eu só faria isso aqui. Então, isso aqui define já uma função inline em que eu recebo um parâmetro x. E aí eu pego esse parâmetro x e já digo que é x vezes x. E automaticamente a última coisa que eu faço é o que retorna daquela função. Então eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, porém dessa maneira aqui. E aqui eu estou chamando a função square multiplicando por x e retornando o valor disso aí. Então aqui eu tenho um código JavaScript, né, um pouco mais complicado de entender, mas imagina que eu tenho aqui essas variáveis, né, e seria de índice, length, a referência, o resultado, que é o que eu quero retornar. Eu tenho uma variável comida e eu tenho uma variável almoço. Então eu estou dizendo que eu tenho na realidade aqui esse array que eu tenho toast, cheese e wine, e eu estou fazendo um for nessa referência. Eu tenho aqui qual que é o tamanho dele, né, que eu atribuí a variável length, e eu estou fazendo então uma iteração em cima desses valores do array. E para cada valor do array, eu chamo, o build passou, para cada valor do array, eu estou colocando no result o resultado do método eat, passando a comida. Beleza? Agora, vê se fica mais fácil de entender dessa maneira. O lanche é igual, certo? A comer a comida para cada comida em toast, cheese e wine. É a mesma coisa. Está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, na realidade, esse é o resultado desse código. Esse aqui eu não vou explicar. Vou mostrar só o outro para vocês terem uma ideia, tá? Porque é um for alinhado na realidade, que tem if, né? Eu posso usar aqui, por exemplo, isn't, que é um operador do CoffeeScript. Então fica de uma maneira bem simples de a gente ler e entender o que está acontecendo, né? O que é mais fácil de entender, isso aqui ou isso aqui? Então esse aqui a gente praticamente bate o olho e já sabe o que está acontecendo. Então ele permite que o código fique bem legível. Ele ajuda a gente a entender rapidamente o que está ocorrendo ali. Então como é que instala isso no Mac, né? Todo mundo conhece o Homebrew, então é só instalar através do Brew o NPM, que é o Node.js Package Manager.
E aí depois a gente instala a partir do Node Package Manager do CoffeeScript, automaticamente a gente já está pronto para rodar CoffeeScript, compilar e tudo mais. Então, eu compilo o CoffeeScript, ele vai virar JavaScript. Se eu fizer um watch, ele vai ficar rodando e vai ficar esperando mudanças no JavaScript, sempre que no CoffeeScript. Sempre que mudar o CoffeeScript, ele gera um JavaScript. E aqui eu posso determinar onde é que eu quero que seja a saída. Então, eu estou fazendo que todos os meus arquivos CoffeeScript saiam no out do terminal, ao invés de sair num arquivo. E aí eu estou pegando toda a saída dos CoffeeScript e jogando num único arquivo JavaScript. Beleza? O whitespace é importante nesse caso, são os espaços em branco, parecido com o Python, né? Então, eu sei que isso aqui está dentro do if simplesmente porque tem espaço aqui. Eu não tenho chaves, eu não tenho end, eu não tenho begin, não tenho do, não tenho nada disso. Tá? Então aqui eu tenho uma condição, e se essa condição for satisfeita, eu tenho que executar tudo que tiver indentado aqui. Então no JavaScript a gente precisaria fazer isso aqui, né? Ó. A gente precisa colocar ponto e vírgula, a gente precisa colocar 2 vezes comercial, então o que está mais fácil de ler para vocês aí? Esse aqui parece que tirou uma sujeira, né? Essa é a impressão que a gente tem. Então a função, né? De novo, a gente consegue definir simplesmente dessa maneira, e se eu fizer isso aqui, eu vou definir uma função vazia. Tá? Então é esse que seria o código equivalente. Estou definindo as variáveis aqui, tem um monte de ponto e vírgula. No caso da função vazia, eu só precisei usar isso aqui que parece bastante com o símbolo do hash rockets, né? Só que ao invés de um igual é um menos. Objetos, a gente está bem familiarizado com essa sintaxe por causa do JSON. E aqui a gente tem uma maneira muito parecida, muito semelhante ao YML, né? Do YAML lá do que a gente usa no Rails também. Então o espaço também é importante aqui, a gente tem que usar os espaços. Aqui parece que ele está usando 2 espaços, então a gente tem que manter também a indentação, é importante para ele definir. Mas eu não preciso usar var, não preciso usar chaves, não preciso usar vírgula, então também é bem mais limpo. Eu poderia definir uma função para qualquer um desses caras, também uma boa. Tá? Então aqui é um exemplo que define também funções. Então eu tenho o que está dentro da função, o que está fora da função, né? Então isso aqui é o código que ele vai se transformar para respeitar os contextos de cada uma das variáveis que eu tenho aqui. Então é isso que esse código aqui seria equivalente àquele ali. Então no caso essas 2 variáveis, elas estão sendo na realidade utilizadas dentro dessa função aqui apenas. E o conteúdo da alter de fora, nesse caso, não seria alterado. Né? Aqui eu tenho o equivalente do CoffeeScript do JavaScript dos operadores. Quando a gente faz um igual no JavaScript, existe uma operação de conversão automática. Todo mundo sabe disso. Mas se você compara um número com um string, ele retorna que é igual, porque ele já faz uma conversão de tipo. Quando a gente quer comparar se ele é igual e é do mesmo tipo, a gente tem que usar 3 iguais. Ou se a gente quer comparar a diferença também, levando o tipo em consideração, a gente tem que usar o diferente com 2 iguais. E no CoffeeScript, automaticamente ele já vai levar o tipo em consideração, e você pode também substituir por is ou isn't. Beleza? Da mesma maneira você tem on e off, yes e no, tudo isso para deixar o código mais legível. Quando você quer acessar uma propriedade, você pode utilizar o arroba, que também lembra bastante o Ruby, né? Ao invés de usar o this ponto. Então também uma sintaxe bem legal. And, not, or, unless, if, muito semelhante também ao que a gente está acostumado no Ruby. Então, winner, yes, if, pick, in, pick seria uma variável, se estiver dentro disso aqui. E aqui eu também posso trabalhar da mesma maneira com objetos, né? Então, yes, if, key, of, A, B. Ele vai procurar essa chave dentro desse objeto aqui. Programação orientada a objetos, eu posso ter construtores. Então, constructor, ele define uma função aqui, tá? Parâmetro name que ele está recebendo. Então, imagina esse código aqui. Eu tenho uma classe animal. Nessa classe animal eu tenho um construtor que recebe um nome.
eu tenho um método move que recebe uma quantidade de metros e dá um alerta dizendo que o nome do animal moveu tantos metros, beleza? Aí eu tenho uma classe snake, que seria a cobra, que estende a classe animal, e que no método move da classe snake, ele faz um alert rastejando, né? Differing, e chama o construtor super passando 5. Então, se eu disser que Sam é uma nova cobra, Sammy de Python, e fizer um Sam.move, o que vai acontecer? Ele vai primeiro dar um alert aqui, slithering, depois ele vai chamar o construtor passando 5, que vai dizer que a cobra Sammy de Python moveu 5 metros. Legal? Então dá para fazer muito semelhante ao que a gente faz em linguagem orientada a objetos, né? E esse é o código equivalente para a gente fazer isso. Vocês perceberam que ele está usando aqui o underline lá. O pattern matching. Então aqui que eu estou fazendo, eu estou criando duas variáveis. Uma chama debate e a outra chama the switch. E aí eu estou dizendo que esses dois caras, então eu estou passando na ordem, né? Debate e the switch é igual a the switch e debate. Você vai inverter os valores das variáveis, né? Aqui é o que eu estou atribuindo. Então imagina que aqui é o nome da variável. E aqui é o retorno. Então é como se eu estivesse fazendo debate igual the switch igual debate. Certo? Então ele vai inverter os valores, na verdade. Aqui eu tenho uma função que eu passo location, chamada weather report. E aí eu retorno um array, né? Lembra que sempre retorna a última coisa. E aqui no array eu tenho location 72 e mostly sunny, beleza? E aí aqui eu estou usando também o pattern match. Então eu estou fazendo zip, temp e forecast é igual ao resultado dessa função, passando aqui 20, 175. Então o que ele vai atribuir para a variável zip? Isso aqui. O que ele vai atribuir para a variável temp? 72 e forecast mostly sunny. Todo mundo entendeu? Acompanhar? Então esse é o código aqui que vai virar. Tá? Porque por padrão não existe essa funcionalidade. Então ele vai pegar aqui as posições do array e vai transformar dessa maneira. Então os operadores que a gente viu lá no início, né? Alert I knew it Elvis. O primeiro exemplo que nós vimos aqui, ele vai atribuir 140 para a variável speed se speed não tiver um valor ainda. Se já tiver algum valor, vai manter o valor. Aqui ele vai atribuir exports para o root se o export tiver um valor, senão ele vai atribuir this. E aqui ele vai fazer um null safe call. Ele vai chamar os outros métodos somente se esse cara não for null. Beleza? Aqui a gente tem interpolação. Então eu estou criando uma string aqui fazendo interpolação. Eu posso fazer interpolação também com cálculos. Então fica mais fácil de eu ler isso aqui do que se eu colocasse aqui o número, né, quebrado. E eu posso fazer interpolação inclusive dentro de regex. Então fica mais fácil de eu ler essa regex dessa forma, né, do que de eu ler se eu tivesse colocado esses colchetes aqui dentro. Fica bem mais difícil de entender o que essa regex faz. Perfeito? Então eu posso usar a interpolação também para garantir uma legibilidade melhor. Então aqui seria mais exemplos de interpolação, né? Aqui seria o JavaScript, na verdade, o JavaScript gerado. Até que não ficou tão pior, né? Nesse caso, por isso que eu achei que fosse outra coisa. Mas legal, que o cara está tendo que somar lá, ele fez a interpolação. Aqui eu tenho esse split arguments, que é muito parecido com o que a gente chama de varargs no Java. Todo mundo está familiarizado. Eu posso passar outros parâmetros aqui. E aí como é que ele faz isso? Ele utiliza aquela variável interna das funções arguments e ele pega o último argumento. E esse último argumento que ele pega, ele transforma em um array e aí você consegue utilizar normal. Aqui mais alguns detalhes daqueles for's que a gente viu antes. Eu posso fazer tanto no array normal, esse exemplo foi aquele que a gente viu que anteriormente,
Esse é um pouco diferente, que ele está usando aqui como se fossem objetos, né? Então eu tenho 3 aqui, tem key value, key value, key value, e aí se eu passar no for os 2 valores, eu consigo fazer uma iteração em que eu tenho a variável key e value definida também. Tá? Então eu tenho o nome, né, o child, max, e daí team, e eu tenho a idade de cada um deles. Então eu consigo, por exemplo, retornar uma string interpolada. Então eu vou retornar que o max tem 10 anos, que a Ida tem 9 e que o team tem 11. Então eu percorri, né, como se estivesse percorrendo num hash map. Então esse é o código que vira. Aqui essa parte para fazer slicing nos arrays. Então, por exemplo, aqui eu estou criando um array de 0 a 9. Quando eu for transformar isso em JavaScript, ele vai ter que fazer 0, 1, 2, 3 até o 9, tá vendo? Aqui eu tenho 3 to 6, então eu estou pegando na realidade do 3 até o 6, né? Aqui eu não estou criando, porque veja, eu estou lendo do numbers. Já. Então ele vai ter que fazer o slice, certo? De 3 até 6 mais 1. Então aqui eu simplesmente faço isso e ele já me retorna o slice. Aqui eu estou fazendo então copy de 0 até o último, né? Então na verdade vai retornar uma cópia, tá? Que é parecido com o que eu fiz aqui, só que eu estou usando uma variável em vez de colocar um número mesmo. E aqui eu estou atribuindo o valor, estou alterando o array numbers da posição 3 até a 6 passando isso aqui, que é muito parecido com o pattern matching que a gente viu antes, né? Então vai fazer, só que o código daí fica assim. A parte de binding de função, então aqui já estamos usando aquele this que a gente viu antes, ao invés de usar o this, já está utilizando o arroba no lugar, né? Lembrando que ele sempre vai retornar a última coisa. Então aqui, por exemplo, no checkout.bindingClick, estou recebendo o event, ele vai pegar o customer, chamar o método purchase, passando o cart, são todas variáveis internas aqui do meu objeto account. Né? Vai ficar assim no JavaScript. E tem muito mais coisa, né? Daí, try, catch, finally, while, until, loop, que vocês podem pesquisar um pouco depois para conhecer um pouco mais. Mas, pelo menos, conseguir dar uma noção para todo mundo do que é CoffeeScript, para que serve, por que existe, já estou contente. Beleza, pessoal, obrigado.